quando seu filho vai embora. E já no início, ela já deixa sempre uma referência bíblica a respeito do assunto que a gente vai falar. E aqui diz em terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 4, diz: Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, a maior frustração, ou talvez o maior medo de muitas mães hoje, é quando os filhos não estão sobre mais, vamos dizer, o seu teto, né? Que você não está mais vigiando o que eles estão fazendo, né? A sua grande preocupação é o que eles vão fazer da vida deles daí por diante. Porque você não vai estar vendo, você não vai estar falando para ele, olha, isso não está certo. Então, o nosso único papel é o quê? Orar à distância. Então, a gente vai ver isso um pouco hoje. E aí ela deixa até uma pergunta. Você tem alguém que você ama que está longe? No entanto, através da oração, sentimos a união que transcende os quilômetros que nos separam. Deus não está limitado ao espaço, como nós estamos. Então, quando oramos, nós nos aproximamos mais, não somente de Deus, mas também da pessoa que a gente está intercedendo, né? E aqui conta a história de uma moça que ela estava longe da mãe dela, né, quilômetros de distância, mas cada vez que ela orava, ou até mesmo falava sobre Deus, conversava pelo telefone com a mãe, ela sentia mais próxima do filho e ao contrário. Então, quando a gente está mais próximo de Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, Deus vai em nosso favor. Né? Ele luta por nós, né? Ele luta e guarda os nossos filhos. Agora eles tomam conta de si mesmos. Quem se identifica? Aquela preocupação. Nossa, agora eles não precisam mais de mim. Agora eles vão caminhar sozinhos. Aquela fase que quando chega a ser adulto, começa a trabalhar, começa a ter a sua própria independência. E vamos dizer assim, os pais sempre vão ver o seu filho como o quê? Um bebê. Poxa, meu filho já cresceu, meu filho já está adulto, já está tomando suas próprias decisões. É uma grande preocupação para muitas mães, né? Tem mães que até hoje não quer deixar o seu filho sair de casa, não quer deixar seu filho casar ou namorar. Ele está com 30 anos e ele não desenvolve. Por quê? Porque a mãe não deixa. Lembre-se, mãe, não tem como você guardar seu filho você vendo ali. Se Deus não tiver no controle, se Deus não estiver guardando, em vão vigia sentinelas. Então, você tem que deixar o seu filho nos cuidados de quem? De Deus. E é uma coisa que ela fala que eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui. Você gasta menos, depois que seu filho vai embora, seu filho vai para a faculdade, que seu filho vai resolver a sua vida, né? Vai seguir o seu rumo, né? Você vê que você gasta menos com as compras em casa, as roupas sujas são menores quantidades, e quando o telefone toca, a ligação é mesmo para você. Então é uma fase, até você se adaptar, chega a ser estranho, né? Quando seus filhos vão crescendo e vão se tornando independentes de você. Então eles começam a procurar os seus sonhos, procurar projetos, o que eles querem fazer para a vida deles, uma profissão, né? A estudar, a casar. Então, muitas coisas que acontecem. Então, às vezes, a gente fica preocupada. O que nosso filho vai fazer? Será que eu ensinei tudo que ele precisava aprender? Será que eu me esforcei para ele não tomar nenhuma decisão errada lá na frente? Então, tudo isso é preocupante para uma mãe. A fase onde eles estão com a fé indecisa, vendo e tendo suas próprias experiências. Ela até fala de um doutor, ela coloca o nome do doutor, que até esqueci o nome agora, eu deveria ter anotado, é um nome difícil. É com J. Então, esse doutor fala que de 16 a 17 anos até os 26 anos é uma idade
onde ele está, onde o jovem está se descobrindo, onde o jovem está vendo o que ele vai querer da vida dele como profissão, o que ele vai querer para o futuro, sonhos, projetos, né? Lembrando que a realidade dos Estados Unidos é totalmente da realidade nossa, né? E a cada ano que vai passando, a gente tem visto que a mocidade está amadurecendo mais rápido do que antes. Antes demorava muito, tem gente que chegava aos 20 anos para amadurecer. Hoje a gente vê muitos jovens amadurecendo com 17, 18 anos, já tendo uma maturidade em relação a financeiro, né, a projetos do futuro. O que você quer para o futuro? Eu quero uma casa própria, eu quero me casar, eu quero ter uma profissão, uma vida financeira rendável. Então, a cada ano está mudando essas estatísticas, né, esses estudos. Então, é uma preocupação, né? Então, agora é a fase que eles estão tendo aquela experiência para eles verem o que eles querem para o futuro. E é uma fase assim que a gente vê muitos jovens se distanciando de Deus. Por mais que eles na casa do pai e da mãe buscavam a Deus, buscavam ter essa experiência com Deus, estavam sempre presentes, né, na igreja. Quando eles saem das asas dos pais, ali eles estão praticamente sozinhos. E ali eles descobrem o que eles vão querer para a vida deles. Se eles vão continuar fazendo o que eles estavam fazendo na casa dos pais, ou se eles vão experimentar coisas novas. Então é essa fase, a fase de novas experiências, então, que eles estão tendo agora. O que fazer para que suas orações os acompanhem quando saírem de casa? É uma pergunta que ela deixa já na primeira parte. O que fazer? Como a gente deve agir nessa situação? Vai adiantar a gente ficar em cima deles, ligando toda hora, falando para eles, e aí, tá indo para a igreja? Tá buscando a Deus? Tá jejuando? Tá se consagrando? A gente vai estar ajudando dessa forma? Enchendo, vamos dizer, abre aspas, o saco do seu filho? O primeiro tópico é o seguinte: fique de prontidão. Aqui fala de um jovem. Olha, os nomes dos Estados Unidos é muito difícil, então eu falo jovem e mãe, tá bom? Para vocês entenderem. Um jovem muito inteligente na escola, no ensino médio, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos, né? A mãe e o pai são evangélicos, né? Sempre ensinaram na sua casa a estarem temente a Deus, né? Sempre estarem buscando a Deus, tendo aquela comunhão com Deus. E aí ele recebeu essa bolsa, ganhou essa bolsa, porque a mãe já estava orando para que, né, a vida profissional do filho, né, esse é o nosso papel, estar orando para que a vida do nosso filho, ele alcance, né, os sonhos, os desejos dele, e era um sonho que ele tinha, né, então ela estava orando e Deus abençoou, abriu essa porta, e aí ele ganhou essa bolsa. Só que ele ficava a 1 hora de distância da casa, da família, né, então ele só podia visitá-los todo final de semana. Então era esse o contato que os pais tinham com o filho, né? O momento que eles tinham para conversar, o momento que eles tinham para instruir, né? O momento que eles tinham para falar, olha, e aí, como é que você tá? Você tá buscando a Deus, tá indo para a igreja, né? Era o momento que eles tinham. Logo depois, ele ganhou uma outra bolsa em uma outra universidade, só que muito mais distante, cerca de uns 2.000 quilômetros. Então, a preocupação era mais, porque estava mais distante e ele não podia ir para casa, né? Para a casa dos pais, para ter aquele momento em família todo final de semana. Então era um pouco mais difícil ter aquele contato. Então, conforme o tempo foi passando, a preocupação foi aumentando. Então aí a rotina que ele tinha com os pais, com a família, a igreja, né, que ele tinha com os amigos cristãos na igreja, os jovens, né, ele tentou implantar isso na universidade que ele estava. Ele procurou fazer grupos de oração, grupos de estudos, mas ninguém foi. E assim foi frustrando aquele jovem. Poxa, eu tô querendo buscar Deus, mas eu não tô encontrando ninguém que vá comigo. Até que aparecem alguns jovens que aparentemente parecia de uma igreja boa, né?
que falava de Cristo. E aí ele começou a sair com esses jovens, né? E aí, um certo dia, ele ligou para a mãe, falando, né, a respeito de tudo que essa igreja faz, esse tipo de ministério faz, essa igreja faz. E a mãe, a partir do momento que estava ouvindo, ela sentiu um aperto no coração. E quantas de nós não sente, né? Quando ouve um filho que está passando por alguma coisa e você não pode fazer nada à distância, a não ser orar. E aí, assim que ela desligou o telefone, ela sentiu uma angústia no coração, porque ela sentia que aquela igreja, aonde o filho dela estava indo, não era boa, não era o que ele precisava naquele momento. Não era uma igreja que estava, vamos dizer assim, no mesmo ensinamento que eles estavam tendo. E aí ela foi procurar saber a respeito daquela igreja, né? E aí ela descobriu que aquela era uma seita que eles tinham naquela universidade. Então, houve essa preocupação maior, e aí o que aconteceu? Ela ficou mais desesperada. Ligou para o pastor, ligou para amigos, e aí o que ela fez? Ela foi lá atrás, ela foi lá, não, eu vou tirar meu filho de lá agora. Não. Ela reuniu amigos para estar orando pelo filho dela. Ela reuniu pessoas de Deus para estar apresentando a vida do filho, para que o filho não fique com aquelas amizades, para que o filho saia daquelas amizades, para que ele não tenha mais contato com aquelas pessoas, com aqueles jovens. E ali, fervorosamente, levantou ela, levantou amigos, levantou o marido. Todos eles, naquele dia, oraram pelo seu filho. E naquele dia, aqueles jovens tinham falado para ele escolher se ele queria andar com eles ou não. E naquele momento, o Espírito Santo estava agindo naquele momento. Ele sentiu que era Deus falando para ele, sai daí, não fique aí. Porque tinha alguém orando por ele. Tinha alguém intercedendo por ele. Naquele momento ele sentiu um incômodo muito grande que ele falou, não, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar mais andando com vocês. Ele tomou uma decisão. E logo após ele ligou para a mãe, falando o que tinha acontecido. E ele disse, mãe, eu sei que foi Deus que falou comigo naquele momento. E a mãe começou a chorar porque sabia que a intercessão que eles estavam fazendo, o próprio Deus foi lá e fez a obra. Mesmo à distância, você tem que interceder pelo seu filho. Deus vai fazer a obra à distância por você. Nós somos limitadas, mas nós teremos um Deus que não tem limites. Nós queremos um Deus que vai à frente quando estamos na vontade dele. Quando ela ficou desesperada, quando ela soube que era uma seita, que ela ficou muito preocupada, o que ela sentia no coração dela? Deus falando para ela, olha, conta comigo, conta para mim, o que está acontecendo? E naquele momento ela se ajoelhou e começou a clamar. Naquele momento ela começou a pedir para Deus, Pai, me ajuda. Senhor, eu não quero ver meu filho se perder. Então ela ali levantou um clamor e logo após os amigos começaram a ligar para ela e aí ela foi reunindo pessoas de Deus para estar orando pela vida do filho dela. E aí ele começou a ter uma nova experiência com Deus. Ele tem que ver, minha irmã. Não é do seu jeito que você vai conseguir convencer o seu filho. Ele tem que ter a sua própria experiência. Mas você tem que permanecer onde? Em oração por ele. E aí fala que a gente tem que sempre estar o quê? Em prontidão para orar. O inimigo está a todo momento tentando derrubar a nossa família, tentando te parar. Porque ele sabe que quando você para de orar, ele pode agir aonde ele quiser, na sua família, na vida do seu filho, até mesmo na sua vida. Mas quando você se levanta para orar, para interceder, quando você assume a sua posição de vencedora, a sua posição de intercessora, ele sabe que ele não pode tocar. Então não saia da sua posição. Tá difícil? Clame a Deus. Próximo tópico, ligações interurbanas. Então aqui fala de uma outra mãe,
que também tem um filho que tinha o sonho de entrar para uma academia militar, né? E ele pedia para a mãe: mãe, ora por mim. E a mãe, incessantemente, junto com um grupo de mulheres, orava por ele. E aí teve um dia, ele entrou no corpo de bombeiros. Não era ainda onde ele queria chegar, mas ele aceitou e começou a fazer. Durante um tempo, ele foi visado, né? Ele foi observado, e aí chegou a tal na notícia que ele tanto queria ouvir, que ele queria entrar na academia militar. E aí ele recebeu essa notícia e ele foi contar para a mãe: mãe, olha, consegui, Deus abençoou, ok. Mas a mãe, a preocupação dela qual era? Porque ela estava vendo que o filho dela não estava mais buscando a Deus como era antes. Em casa, ela observava que o filho dela estava meio que distante de Deus, né? Nós, como mães, devemos estar atentas, observando os nossos filhos, observando como é que eles estão. Mas não devemos agir, não devemos ficar falando, nós devemos manter em oração. Foi o que essa mulher fez. Sabe o que ela fez? Ele entrou na academia, só que a preocupação dela é porque ele não estava bem com Deus. Ele não estava bem espiritualmente. E aí o que ela fez? Senhor, envia pessoas, envia mulheres para estar orando comigo. E aí, na mesma academia militar, tinha outras mães, né, que estavam orando pelos seus filhos. Aí ela conheceu duas outras mães, né, que estavam orando pelos seus filhos. E juntas, uma dava ânimo para a outra, uma animava a outra, né? Uma orava pela outra e juntas oravam pelos seus filhos. Sabe qual era a oração que ela pedia para Deus? Para que Deus enviasse amigos que fossem cristãos. Amigos que levassem o filho dela para Deus. E Deus assim o fez. E aí, uma vez, quando o filho dela foi visitar ela, ele levou os dois amigos dele. Um era do atletismo, mas estava com uma camiseta cristã. E cada um tinha o seu testemunho, né, de experiência com Deus. Então Deus fez o quê? Deus enviou pessoas para levar o filho dela mais perto de Deus. E é isso que você tem que clamar a Deus, para que Deus envie pessoas que façam o seu filho se aproximar de Deus. Pro tópico, voltando-se para a palavra de Deus. Aqui no começo ela já diz assim: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos diz Salmo 119, 105. Aqui ela fala um pouquinho que precisamos orar pelos nossos filhos para que Deus possa clarear o caminho deles, para que eles possam ver o que é pecado, o que não vai dar certo, para que eles tomem as melhores decisões, para que eles não, vamos dizer assim, que eles escolham as coisas certas. Deus confiou essas vidas nas nossas mãos para que a gente não só possa instruir, mas também interceder por eles. Então, nós precisamos estar clamando aí. Mas nós não podemos levá-los para os estudos bíblicos quando eles estão longe de casa. Para muitos adolescentes, esta é a época em que se distanciam da palavra de Deus. Durante vários anos, uma mulher orou pelo filho. Então, aqui o que acontece? Quando ela viu que o filho dela se distanciou de Deus, né? Ele começou a fazer as coisas, ele começou a buscar Deus. Buscar os seus sonhos, né? Sua profissão, o que ele queria para a vida dele, ele começou a se distanciar mais de Deus. E aí o que aconteceu? A mãe começou a ficar mais preocupada, porque ele começou a mudar em casa, né? Começou a ficar mais rebelde. E aí, quando ele ia para lá, para casa dela visitar ela via essa diferença. E essa mulher começou a orar.
Por mais que os olhos dela não estavam vendo o resultado das orações dela, ela não cessou, ela não parou, ela continuou até o Senhor responder. Ele precisaria do quê? Não, o Senhor vai enviar um pastor lá para pregar para ele, para falar para ele, olha, a vida que você está levando não dá certo. Se você continuar nesse caminho, você vai para tal, papapá. Então ela achou que era um pastor, um obreiro, uma pessoa de Deus ali que ia falar. Mas Deus enviou o quê? Uma jovem. E ele é uma jovem que futuramente virou o quê? A esposa do rapaz. Ele começou a namorar essa jovem. E aí essa jovem o fez se distanciar dessas más companhias. Deus enviou essa jovem para levar esse jovem para mais perto de Deus. E eu já escutei muitas histórias aqui na igreja, que até mesmo de uma jovem que casou agora esse ano, que ela, por um tempo, ela se desviou, né? E aí ela começou a namorar. E aí depois ela voltou para a igreja. E ela trouxe esse rapaz. Muitos fizeram o quê? Falaram mal dela, a julgaram, até mesmo falaram que ela era perturbada. E durante 4 anos, eles namoraram por 4 anos, né? Ela se firmou na igreja, trouxe ele para a igreja, ele se firmou na igreja. Ele até mesmo hoje está mais firme do que nunca. Eles se casaram agora em outubro. Casaram agora recentemente, tem 2 meses de casado. Eles casaram recentemente agora. Então ela é obreira, né? Ela abre até cultos aqui pra gente. Então a gente nunca sabe o propósito de Deus para as coisas, né? Quando ela contou para mim o testemunho dela, eu falei, olha, tudo tinha um propósito de Deus. Deus queria que você fosse lá e resgatasse esse jovem, e resgatasse esse rapaz, para que hoje ele estivesse aqui. Algo que ela colocou aqui que eu achei muito interessante: Deus pode nos mostrar como orar pelas necessidades dos nossos filhos, usando o versículo certo, mesmo quando não estamos com eles e não sabemos o que está acontecendo. Então sempre coloque em suas orações, ou como o pastor aqui fala, misture a sua oração com a palavra de Deus. Mudando de escola é o próximo tópico. Algo que ela colocou aqui que é interessante: o que acontece nessas escolas irá influenciar os nossos filhos não apenas enquanto estão lá, mas também na sociedade, pois ideias são formadas lá. Quer ver mudança? Então ore. A escola influencia sim o seu filho, né? Lá também tem pessoas que possam colocar uma semente, né? Porque a gente sabe que tem professores que não creem que Deus existe, né? Que são ateus. Tem professores que não concordam com as coisas que estão escritas na Bíblia. Então, de todo modo, há sempre alguém... Oi, meu amor. Há sempre alguém para influenciar o seu filho. Mas nós temos que estar orando para que haja mudanças, né? Nós ouvimos notícias, né, de coisas que estão acontecendo, que são preocupantes, né? Coisas que estão querendo implantar nas escolas, que muitos de nós não concordamos, que também eu não quero ficar abordando assuntos aqui que não são necessários, mas o nosso papel é estar orando para isso. Tem coisas que estão acontecendo que às vezes a gente não está dando ouvidos, que a gente não está atentando. Nós precisamos estar orando, tanto na vida dos pequenos quanto na vida dos adolescentes, né? Que possam influenciar a cabeça dos nossos filhos. Nós precisamos estar de prontidão. Você precisa estar de prontidão em oração, mulher. Precisamos reagir, mulher. Precisamos reagir. Você quer ver mudança na escola do seu filho? Quer ver mudança na vida dos professores, dos diretores, daquelas pessoas que estão cuidando do seu filho, aonde você não está? Ore.
ore, mantenha-se em oração, porque o inimigo vai tentar de todas as formas. Então, ó, o recado tá dado. O próximo tópico. Orando pelas necessidades práticas. Quando os filhos sabem que a mãe está orando toda semana, é comum que eles apresentem as suas necessidades ou peçam oração. Então, se você é uma mulher de oração, uma mulher que está sempre aí em comunhão com Deus, o seu filho vê. E o que ele vai ver? Não, eu vou pedir oração, eu vou pedir para minha mãe que a minha mãe esteja orando, porque eu vejo que as orações que ela pede ao Senhor, Deus responde. Então saiba que tudo isso é o que? Você está não só motivando seu filho a orar, mas também você está influenciando ele de alguma forma. Que tipo de mãe você é na sua casa? Porque às vezes na igreja você é uma coisa, em casa é outra. Que tipo de mãe você é? Porque é assim que ele vai te ver e é assim que ele vai levar para a vida toda. Então toma cuidado, tá? Observe isso. A fé deles é acrescentada porque vem que Deus é real e está envolvido ativamente em sua vida. Isso é uma realidade. Então, a partir do momento que eles veem que você tem comunhão com Deus e Deus responde a tua oração, vai influenciar a vida deles também. Sempre vai ter esse aqui orar com determinação, porque nós precisamos determinar sobre a nossa vida. Nós precisamos determinar sobre a vida do nosso filho. E uma das coisas que ela fala, que é orar pelo seu filho no dia do aniversário dele. Hoje em dia, antigamente tinha sempre, né, pelo menos em festa cristã, sempre tinha alguém assim, opa, o pastor tá aqui, o pastor vai orar pela vida do meu filho aqui, hoje é aniversário dele, até mesmo nas igrejas, né, algumas igrejas fazem isso, né, hoje quem fez aniversário esse mês, nós vamos estar orando, né, pela sua vida, então tem lugares que faz isso, né, então, e você como mãe, você ora pelo seu filho no aniversário dele? Você ora? Você apresenta as necessidades do seu filho no dia do aniversário dele? Às vezes deixamos passar, mas é um dia importante, foi um dia que você trouxe ele ao mundo, que você ali até mesmo passou horas em trabalho de parto, ou até mesmo fez cesárea, não sei, teve um parto ou até uma gravidez difícil, né? E todo momento que você olha para o seu filho, você lembra. Então, você precisa estar orando por alguma área do seu filho, né? E aqui no caso ela está falando para você orar pelo aniversário dele. Aqui ela também coloca algumas orações específicas, né? Para você orar pelos seus filhos distantes. Uma delas é para que eles queiram agradar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Então é importante a gente estar orando por isso, né? E pede para Deus um versículo para você estar apresentando, para misturar a sua oração com a palavra de Deus, para você apresentar diante de Deus em nome de Jesus. A segunda, para que o relacionamento deles com Deus possa crescer e que eles busquem ao Senhor por toda a vida. Então há uma necessidade de a gente estar orando. Ah, mas meu filho já está na igreja. Mas não é motivo de você parar de orar, não. Não é motivo de você ali desistir. Ah, não, já está na igreja, não preciso mais orar. Agora, não, você tem que continuar orando, porque eles precisam da sua oração também. Terceira, para que eles encontrem uma igreja para se reunirem. Aqui a gente está falando de filhos que estão distantes. Então nós precisamos orar para que eles voltem para o caminho do Senhor. Para que eles continuem buscando ao Senhor, mesmo distantes de você. Mesmo você não estando ali 24 horas olhando, você foi para a igreja? Você está buscando a Deus? Está orando? Está lendo a Bíblia? Então, mesmo à distância, você clamando, orando ao Senhor por essa causa, Deus vai tocando o coração do seu filho. O importante é que aquilo que eles aprenderam com você na sua casa, eles conservem a integridade, né, a humildade, né? Então, tudo isso, o caráter, né, é uma coisa que você vai estar ensinando na sua casa e que lá na frente vai fazer muita diferença na vida dele. Mas você precisa estar orando para que eles conservem isso na vida deles, tá bom? E o último aqui, para que tenham
sabedoria e discernimento a escolherem as áreas, as aulas, empregos, amigos. Então, para que Deus possa enviar pessoas que o levem para Deus, enviar até mesmo um emprego que seja de pessoas que ali sempre tem alguém trabalhando com ele que seja de Deus. Então, nós precisamos sempre estar apresentando todas essas coisas diante de Deus. Então Deus conta com você, Ele escolheu você para ter esse filho abençoado, mesmo que Ele tenha te dando trabalho, mas Deus escolheu você para ser essa influência na vida dele, para que você seja essa mulher de Deus, para estar apresentando a vida dele, para estar clamando pela vida dele e para ser uma bênção na vida dele, em nome de Jesus. Embora os nossos filhos jovens não estejam mais sobre as nossas asas, eles podem estar seguros sobre as asas de Deus quando nós oramos. Então, quando você está em oração, Deus está cuidando, livrando, guardando a vida do seu filho. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe, meninas, e até semana que vem. Tchau, Deus abençoe.